Sejam bem-vindos. Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Ju, Medeiros, Virgínia, sejam bem-vindas. Edenir, boa noite. Dani, seja bem-vinda. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Gislaine, a imagem tá boa, o som tá bom, boa noite. Sejam bem-vindas. Jamile chegando também. Vocês estão me ouvindo bem? Contem pra mim se vocês estão ouvindo bem, vendo bem. Que bom, que bom. Pessoal, fiquei sabendo que tem hora que eu começo a gritar. Se eu começar a gritar, vocês falam, tá? Falem assim, Dai, você tá gritando. E eu abaixo o volume, porque esse fone me deixa totalmente surda. Então, se eu não me ouço, eu começo a falar mais alto. E eu já não falo baixo. E aí, se eu começar a gritar, Deus do céu, coitado do ouvido de vocês. Então, se eu começar a gritar, se eu começar a falar alto assim, ó, vocês me dão uma chamada. E me corta aí, fala, Dai, você tá gritando. Que eu diminuo o volume. Combinado? Vocês me ajudam nisso? Se eu começar a gritar demais, falar muito alto, vocês me pausam. Que bom que você tá ouvindo bem. Não fiquem me ouvindo gritar, não, gente. Fala, Daiane, você tá abusando, tá alterando a voz aí, fala mais baixo. Que eu vou baixando o som. Por favor, tá bom? Eu tenho, ou assim, ou eu falo baixo e lento demais, ou alto e rápido demais. Então, vocês precisam me ajudar a dosar aí. Combinado? Então, tá bom. Que bom, que bom. Italiana, você... Não sou, mas tenho descendência. Olá, o pessoal de Portugal chegando aí também. Em Portugal é bem mais tarde, então muito obrigado pela presença de vocês aí. Já tá de noite aqui, são 18, aí é 19, 21, provavelmente, então já tá bem tarde. Obrigado pela presença. Boa noite todo mundo. Sejam bem-vindos. Qual o tema? Hoje a gente vai falar sobre a carta do lírio. Hoje a gente vai falar sobre a carta do lírio. A gente ia falar ontem, não deu tempo. A carta da torre é uma carta muito complexa, com muita informação. A do lírio, eu acho ela um pouco menos complexa. Então, a gente vai falar sobre a do lírio e se der tempo a gente passa para uma outra, tá? São 2 horas, entendi. Então, vamos lá. 2 horas de diferença, gente, não é 2 horas da manhã. Boa noite com chuva, que delícia, aqui tá calor pra caramba, não tá chovendo hoje. Eu gostei, eu optei por comprar o tarô de Exu, querendo aprender nele. Adriano, se ele tiver 36 cartas como o Lenormand, e ele conseguir seguir mais ou menos a sequência, dá pra aprender nele sim, tá? É que eu não conheço, eu precisaria que você me mandasse foto do baralho aberto pra eu ver, tá bom? Aí, se você puder, me manda que depois eu olho. Mais pra frente, compro o tarô cigano. Combinado. Tava precisando de chuva. Aí, ó, ele tem 36. Me manda algumas fotos, principalmente da carta 2, que é uma carta importante. Da carta 1. Umas 3, 4 cartas eu consigo já ver se eles são semelhantes. São 3 horas de diferença em relação a Portugal. Isso aí de Brasília, né? São 3 horas. É isso aí. Gente, então sejam bem-vindos a mais uma aula preparatória para o nosso evento no Caminho das Cartas, a Nova Era do Baralho Cigano, um evento online gratuito que vai acontecer entre os dias 31 de março e 6 de abril, tá? Então, para que você participe desse evento, você tem que estar inscrito nele. As inscrições estão no link da bio. Eu também coloquei hoje um link nos meus stories, por lá você também consegue fazer essa inscrição. E precisa estar no grupo de WhatsApp, porque nesse grupo é onde eu envio todas as informações, todas as aulas que a gente está tendo. Quando eu disponibilizar as aulas do evento, é por lá que eu vou disponibilizar.
E eu tô montando um material de apoio com muito carinho para vocês. E eu vou disponibilizar esse material lá no grupo. Então, tem que estar no grupo para receber o material, tá bom? Então, conto com vocês lá. Quem tá chegando agora pela primeira vez aqui e ainda não me segue, então me segue aqui para poder receber todo o conteúdo que a gente posta diariamente. Lá na rede vizinha eu tô deixando todas essas lives salvas. Então, as lives anteriores, para quem perdeu, tá lá. É só ir lá olhar, tem muita informação, tá bom? O lírio é representado só por um homem? Não, não é. O grupo de WhatsApp é o grupo VIP também, tá? Qualquer grupo que você esteja, o VIP, o Cartas que Falam, o VIP do Cartas que Falam, o Caminho das Cartas, o Caminho das Cartas 2 e o Caminho das Cartas 3. Qualquer um desses 4 grupos vocês vão receber, tá? Então são os grupos oficiais, tá? Cartas que Falam, grupo VIP, Caminho das Cartas, hashtag 2, Caminho das Cartas, e hashtag 3, Caminho das Cartas. Qualquer um desses 4 grupos, vocês vão receber. Não precisa migrar para outro, tá? Fiquem no grupo, só não saiam do grupo. Pergunta, foi o marido voltar para a esposa, saiu cavaleiro e coração. E aí, conta pra mim, o que você acha que é? Vai voltar com o cavaleiro e o coração? O que você respondeu para ela? Não conseguiram entrar na comunidade do Face. Gente, não se preocupem com a comunidade do Face, tá? Não deu certo. Eu tentei de todas as maneiras. Eu acho que é uma coisa que eu não domino, não sei fazer. Então, depois que passar esse evento, eu vou ver com calma como faz. Para os próximos eventos, a gente ter uma comunidade bem legal para que a gente possa trocar. Então, por enquanto, não tem comunidade, tá bom? Não tem. Por enquanto, não tem, tá? Você tem PDF das cartas? Sim e não. A pergunta que você quer dizer é se na técnica sim e não eu tenho o PDF das cartas que dizem sim, das cartas que dizem não, é isso? Fala pra mim. Acho que sim. Reconciliação iminente, é isso mesmo. No Instagram. Então, vamos lá, meninas. Então, quem não... E meninos também, né? Temos os nossos meninos aqui. Quem não me segue ainda, corre já para seguir, para não perder nada. Quem não está nos grupos oficiais do evento, entrem no grupo para vocês receberem materiais de apoio, tá? Rosa, como eu disse, olha, se eu fosse você, eu ficava lá no grupo, participava do evento, que eu acho que sai alguma coisa sobre isso por lá, tá bom? Falei certinho, então, oba, falou. Vamos lá? Então, hoje a gente vai falar sobre a carta dos lírios. A carta dos lírios, vocês me perguntam muito. Por quê? Porque ela é uma carta, eu acredito que seja por isso. Se não for por isso, vocês me contem aqui. Então, vocês perguntam tanto sobre as cartas dos lírios, é porque ela é uma carta muito pacata? E a dificuldade de vocês é porque é uma carta muito calma? Qual que é a maior dificuldade de vocês com a carta do lírio? Porque o lírio, ó, no positivo, no geral, tá? Ele vai estar falando do quê? Comunidade geralmente é no Telegram. Vou pensar nisso. Vou ver se eu consigo montar uma comunidade lá, tá? Mas não vou prometer, gente. Não vou prometer pra agora, tá bom? Mas vamos lá, ó. O lírio é uma carta que traz paz interior, maturidade emocional, é uma carta que traz fim de conflito, ela vai sempre buscar reconciliação e harmonia. Então, tipo, tá no meio de uma tempestade, sai o lírio, tá trazendo uma calma. Tá no meio de uma decisão importante, pede sabedoria, pede calma. Aí, ó, a Maria falou um senhor sábio. Por quê? Porque o lírio, ele fala da sabedoria também. Mas não obrigatoriamente, Maria, de um senhor. Por quê? Porque o lírio, ele não é uma carta masculina ou feminina. E, na verdade, se a gente for olhar para a energia da carta, como ele é tipo um copinho, ele seria uma carta um pouco mais feminina. É uma carta que recebe. Mas ele não está falando nem de homem, nem de mulher. Ele está falando da sabedoria e da harmonia como um todo.
A minha dificuldade é porque não sei quando ele está passando tranquilidade ou frieza. Isso depende muito da onde ele cai, com que cartas que ele está do lado. Então, por exemplo, se ele está do lado de uma montanha, ele vai estar passando muito mais frieza do que paz. Então, se você está perguntando qual o sentimento dessa pessoa, e ele está sai do lado de uma montanha, além desses sentimentos estarem pesados, né, estão esfriando. Só a montanha já diz isso, mas com o lírio isso amplifica. Se ele estiver no meio ali de cartas mais pesadas, tipo o urso, vai trazer também essa frieza. E também, se você estiver fazendo perguntas aonde a posição da carta é negativa, ele vai estar trazendo mais frieza do que harmonia, do que tranquilidade. Calma, mas ao mesmo tempo fala de frieza. Exatamente. Associado à família também. Olha, ele pode ser associado à família, mas não é associado, tá? Então, assim, se você está perguntando da família, você pode ligar o lírio a alguma situação na família, mas não da família. A carta que fala da família, normalmente vai ser a carta da casa, tá? Que vai trazer esse contexto mais familiar. Mas se você estiver perguntando, Anair, da família, o que está faltando para a família, o que precisa nessa família, e sai o lírio, pode estar precisando de lidar com as situações com mais sabedoria, lidar com as situações com mais harmonia, ou parar de fugir de conflitos. Porque às vezes o lírio vai trazer o quê? Que vocês estão fugindo dos conflitos. Para não ter problema, para não acabar com a harmonia, vocês fogem de resolver problemas. Isso o lírio também traz, tá? Essa lentidão e ao mesmo tempo essa passividade. Ai, não vou fazer isso agora, não vale a pena. E acaba deixando as coisas para depois. E isso acaba aumentando ou piorando o conflito. Isso em qualquer área. Então, quando ele vai falar da família, é mais nesse sentido, de orientar. Por quê? Porque o lírio traz uma sabedoria que é única, é dele, né? O lírio não traz essa união, ele traz essa harmonia, é diferente da união. A casa já traz esse acolhimento, essa união, as pessoas tudo próximas, no quentinho do lar. O lírio não, o lírio traz essa harmonia. Entende a diferença? Ficou claro? Lírio no positivo, paz, equilíbrio, harmonia, castidade, sagrado feminino. Pode ser tudo isso, perfeito. O lírio, se for saúde, para ter mais atenção com a saúde, depende se ele vai cair no positivo ou no negativo. Se ele cair no negativo, vai falar que de repente está negligenciando essa saúde, está deixando de olhar, deixando de buscar o que precisa, tá ficando nessa pasmaceira. Mas se ele está no positivo, está trazendo uma saúde recuperada, está trazendo uma saúde tranquila, está trazendo uma saúde harmônica. Então vai depender se no positivo ou se no negativo dele. Tranquilidade interna traz também, tá? Traz também, se tá no positivo. E a pergunta é sobre você, ou sobre uma pessoa, como uma pessoa está se sentindo em relação a ela mesma, ou em relação a uma situação, pode trazer essa tranquilidade. O lírio pode simbolizar tanto paz como excesso, o excesso dela, frieza, mas também mostra muita maturidade, algo que tem experiência no quesito tempo. Seria algo antigo? Pode ser, tá? Aproveitando e falando nisso, como a Nair perguntou da família, ele pode representar uma pessoa da família mais velha, com mais sabedoria, tá? Se a pergunta couber, né? E se você falar pro seu baralho que você vai usar ele assim. É uma carta que é legal para representar a ancestralidade ali na família, a sabedoria, tá? Ancestralidade em termos de sabedoria. É porque ele é rei de espadas. Aí eu acho que por isso as pessoas confundem. Então, Raquel, na verdade, quando a gente olha para o baralho cigano da forma original, a gente não olha para o naipe, tá? Por quê? Porque na época que o baralho começou, a gente não usava o naipe. Por isso que eu aconselho as pessoas
a olharem para a carta, Gente, se só a imagem já é trabalhoso muitas vezes de você conseguir captar tudo que ela fala, imagina se você for tentar juntar muito mais. Comece pela imagem. A imagem é clara e foque nela. Depois você pode agregar e somar conhecimento aí de vida. Paz, equilíbrio também, né? Sim. O lírio fala de passado também. Pode falar. Não é que ele fala, mas ele pode falar. Justamente porque ele traz essa sabedoria, traz essa lentidão. Então pode trazer alguma coisa do passado, dependendo muito da pergunta. Tiragem ao lado da torre e o lírio, sobre demissão do emprego. Acho difícil, porque a torre traz uma estabilidade. E o lírio, ele tá trazendo uma sabedoria, tá trazendo ali uma harmonia naquele local. Acho difícil sair uma demissão daí. Não tem nenhuma carta que encerre ciclos, tá? Numa tiragem, saiu o lírio a raposa. Li como total desequilíbrio. Por quê que você leu como total desequilíbrio? Me explica o que era a tiragem, sobre o que era e por que você acha que a raposa com o lírio vai trazer desequilíbrio. Carta da árvore também fala da família, né? Eu também associo a árvore genealógica. A carta da árvore fala mais da família do que a carta do lírio. Por quê? Porque a carta da árvore traz as raízes. E as nossas raízes são a nossa família, a nossa ancestralidade. Então, ela está muito ligada à família, por sinal, né? Depois da casa, eu acredito que a carta mais ligada à família é a árvore. Associo o lírio com harmonia, tranquilidade e conexão espiritual. Também. E se for uma leitura linear? Uma leitura linear sobre o que e para quais cartas? Como eu leio o lírio, se cair no positivo ou no negativo? Depende da situação, mas no positivo ele traz harmonia, ele traz paz, ele traz tranquilidade, ele traz boas energias. No negativo ele traz procrastinação, ele traz paradeira, ele traz frieza, ele traz amor platônico. Depende da questão. Pessoa do passado, pode falar. Eu normalmente não associo ele com pessoa. Para mim, a cegonha fala mais de pessoa do passado voltando do que o lírio. Mas pode associar, justamente por conta dele ser essa carta que traz a sabedoria. Mas eu não vejo. Normalmente eu não vejo, não. Lírio, maturidade, pureza, envelhecimento, quieto, harmonia de família. Um homem, muitas vezes mais velho. Não obrigatoriamente um homem, gente. Não obrigatoriamente um homem. A carta do homem é o homem. O lírio, ele pode representar tanto um homem quanto uma mulher. Então, ele vai representar alguém sábio. Então, se você associa e fala pro seu baralho que vai ser um homem, tudo bem. O seu baralho vai responder como um homem. Mas ele pode estar falando tanto de um homem quanto de uma mulher, tá? Então, vai de como você vai passar essa informação pro seu baralho. Se você passa pro seu baralho que é só um homem, aí tudo bem. Vai ser só um homem. Mas quando que você vai enxergar uma mulher sábia? Aí você vai falar que a mulher é a árvore, então você vai precisar separar. Agora, num geral, não é só o homem. E de temperamento estável? O pai, patrono, doutor, neve gelada, paz, cabelo grisalho. Sim, pode ser, mas não só o pai. Período de gestação, investimento, moralidade, serenidade. Não vejo período de gestação. Eu vejo investimento a longo prazo, moralidade sim, serenidade sim, mas gestação nem tanto. Por quê? Porque o lírio traz essa sabedoria, traz essa coisa mais antiga. Então ele já gestou, entende? É alguém que já gestou, que já passou por essa fase da vida. É uma pessoa ou uma situação que já esperou, que já construiu, que já tá na paz, na harmonia, já alcançou. Normalmente já traz alguém que já alcançou o sucesso, alcançou
os objetivos e agora tá na harmonia, tá na paz. Conseguiu a completude ali, entende? Ele traz uma carta mais de completude. A gestação é uma carta de crescimento. Eu estou gestando, eu estou produzindo, eu estou fazendo um projeto. Então, o lírio, quando ele cai para projeto, por exemplo, ele vai trazer que esse projeto é harmônico, que esse projeto já está mais adiantado do que um projeto que está no início. E se está no início, está num início muito harmônico, está muito parado, precisa de movimento, precisa arrumar alguma coisa aí que movimente, porque o lírio traz mais essa paradeira, tá? A gestação, você pode ver a lua, porque traz o crescimento. A lua eu acho que é a que mais para mim fala de gestar, né, desse crescer. Mas a árvore também vai falar de crescimento, então a árvore pode falar dessa demora, desse tempo, desse esperar. O navio também traz o gestar, porque também traz essa demora para chegar, né? Mas está em movimento, o lírio já chegou, tá? Então o gestar para mim não entra no lírio por isso. Vê se faz sentido para vocês e me contem aqui. Eu amo baralho cigano, eu também. Desculpa, quis dizer intranquilidade. Tá tudo certo. Desconfiar de tudo, ficar mais atento. Foi pergunta do baralho, foi pergunta de baralho. De trabalho, entendi. Mas olha, gente, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Como é muita gente que escreve, agora eu vou precisar que você me fale de novo as cartas. Então, junta tudo pra eu entender. Porque eu não lembro mais exatamente o que você tinha trazido. Certo, obrigado. O tempo do lírio é igual ao das flores? Como você lê o lírio mais flores? Depende da situação. Mas o lírio vai trazer ali uma calmaria. E as flores, momentos de comemoração. Então é um momento que você já comemora, uma parte sua de alegria, que já tem, é uma alegria com mais serenidade. Sabe assim, quase a felicidade é o lírio com as flores. Que as flores traz a alegria do momento. Mas o lírio já vê esse momento com uma completude, com uma harmonia, que é quase felicidade, a gente pode dizer assim. É um momento de de uma alegria muito profunda, tem uma profundidade nessa alegria, tem uma conexão maior, sabe? Então é uma coisa um pouco mais profunda. E o tempo do lírio, para mim, o lírio é mais lento que as flores, um pouco. Como a característica da personalidade da carta do lírio simboliza uma pessoa estável, serena, tranquila, sábia. Exatamente. Alguém tem mais alguma dúvida da carta do lírio? Ficou alguma dúvida? Lírio mais raposa. A tiragem foi sobre trabalho. Legal. Falei intranquilidade. Estar desconfiando de todos e ficar mais atento. Na verdade, de repente, olha, pode estar pedindo uma estratégia, pode estar falando que essa pessoa está muito parada, porque o lírio traz uma paradeira e a raposa normalmente ela pede estratégia. Então, ao mesmo tempo que ela está pedindo estratégia, está pedindo um certo movimento dessa pessoa. De repente, essa pessoa está aceitando muita coisa, está simplesmente deixando as coisas acontecerem. E isso tá faltando uma estratégia para mudar e fazer uma coisa diferente. Pode ser isso, tá? E tem que ter, claro, atenção com as pessoas, porque pode ter alguém que queira tirar proveito disso. Mas para mim ele tá parado. Então, tipo, o lírio vai falando, ai, tá muito parado, tá muito quieto, tá muito... Por quê? Porque ou ele é muito sábio e é o dono da empresa, ou ele tá parado demais. Então tem que ver. Se ele não é o dono, de repente ele tá parado demais junto com essa raposa aí, tá precisando de estratégia. Maturidade no relacionamento. Sim, traz maturidade no relacionamento, mas também traz, se for no negativo, um relacionamento onde eu estou deixando as coisas para lá, protelando para resolver alguma coisa que precisa ser resolvido e deixando mais pesado. Então tem que tomar cuidado se está no positivo ou no negativo. Mas no positivo é isso, traz essa maturidade no relacionamento. Boa noite. Entendi. Quais são as próximas cartas que veremos nas lives? Tô amando. Tô vendo. Eu vou pegando as cartas que vocês têm mais dúvidas, gente, que fica mais fácil.
Alguma dúvida ainda sobre o lírio? Gente, o lírio traz aquele, muitas vezes, ó, aquela... Peraí que fugiu a palavra. Aquela aparente paz. Sabe, quando tá aparente, tudo tá aparente, tá paz. Mas tem um desconforto ali no fundo velado, escondido. Então tem que tomar cuidado com esse desconforto que às vezes o lírio traz, tá? E aí, todo mundo craque no lírio? Enquanto vocês vão me dizendo se tá todo mundo já craque, que o lírio já tá, ó, redondinho, eu vou convidar vocês, para quem chegou agora e não me segue ainda, me segue aqui. Quem quiser printar, me marcar, eu vou amar poder repostar. E se eu sair de olho fechado, eu estou conectada, tá tudo certo. Pode marcar do mesmo jeito. Outra coisa, gente, nós estamos aí na reta final, faltam só 4 dias para o início do evento no Caminho das Cartas. Dia 31 começa um evento online gratuito para vocês entenderem o caminho para vocês lerem baralho cigano de forma assertiva, conquistando a sua independência, ajudando pessoas e desenvolvendo a sua intuição. Então se inscreve pelo link da bio, não perde nada, entra no grupo para poder receber todas as informações e os materiais de apoio que eu estou fazendo com muito carinho para vocês. Então tem que estar no grupo para receber. E eu quero perguntar uma coisa. Tem alguém aqui que é de Brasília? Conta pra mim se tem alguém aqui que é de Brasília. Sim, bem explicado, sim, craque. Isso aí. Cheguei agora. Oi, Lenita, seja bem-vinda. Gente, quem perdeu alguma coisa da live ou perdeu as lives anteriores, estão todas na rede vizinha, tá? Essa fica salva aqui por 24 horas, depois vai pra rede vizinha também. Então, todas estão na rede vizinha. Vocês podem ir lá maratonar, que tem muito conteúdo para vocês lá, tá? Tem eu coloco o link normalmente nos grupos também, mas eu vou colocar o link hoje da rede vizinha aqui nos stories para vocês poderem chegar lá mais fácil também, tá bom? Sim, bem explicado. Fala dos trevos. Lírio para mim, paz e sabedoria. Sim, no positivo é isso mesmo, Adriano. Quando se fala em tranquilidade, quais cartas próximas? Rato, sim, com certeza. O rato vai trazer uma intranquilidade muito grande. As nuvens também pode trazer essa intranquilidade. E dependendo da situação, os passarinhos também, tá? Porque eles falam muito rápido e... Sou de Santa Catarina. Legal. Ninguém de Brasília? Rio Grande do Sul, Recife, que legal. Gente, tô procurando alguém em Brasília para tomar um café comigo em junho. Junho eu vou para Brasília. Eu tô procurando alguém para tomar um café comigo no shopping enquanto eu vou levar meu filho para brincar. Então, quem for de Brasília e quiser tomar um café comigo lá no shopping, falar sobre baralho cigano, me fala aqui, que a gente combina. Goiânia. A cobra com os lírios, no geral. O lírio traz essa tranquilidade, traz também o evitar conflito. Então, às vezes, a gente tá vendo, a cobra tá ali, tem alguém que a gente tá percebendo, porque quem tem o lírio, gente, não é besta. Ele sabe o que tá acontecendo, ele tá fingindo que não sabe, tá evitando conflito. Então, ele tá vendo o perigo, tá vendo a rasteira e tá ali evitando. Então, de repente, tá na hora de falar para essa pessoa, acorda, se move. Tá vendo a rasteira chegar, tá vendo o problema acontecer e vai ficar aí parado até quando? Né? Você não vai fazer nada, vai deixar realmente acontecer? Para mim, a cobra com lírio traz isso. Perguntou como estava o relacionamento, saiu serpente e chicote. Traição, situação que se repete? Pode ser, tá? Pode ser. Mas pode ser também um excesso de ciúme, pode, porque o chicote traz esse excesso de controle. Então, assim, tem que ver o que a pessoa realmente quer saber desse relacionamento. É um relacionamento que não tá bom. Não obrigatoriamente essa pessoa está traindo, mas essa energia de traição já está no campo. Então, isso pode vir a acontecer. Então, tem que resolver as coisas que tem que resolver agora. O chicote também pede para resolver, pede para solucionar, pede para pegar as rédeas da situação e resolver o que está acontecendo. Então, tem que ver um contexto. Acho que é pouca carta para uma pergunta tão complexa.
Mas também pode falar de traição e de situação que se repete. Por isso que eu acho que é pouca carta. Vem para Gramado, para Curitiba, para Recife, para Florianópolis. Pode deixar, quando eu for para Florianópolis, para Gramado, Recife ou Curitiba, eu chamo vocês para tomar um café, com toda certeza, gente. Então vamos lá, como todo mundo já tá craque na carta dos lírios, que tal a gente falar um pouquinho, a gente tem meia hora ali, aí da carta da foice. Como que vocês estão na foice? A foice tá redondinha? Conta pra mim. A cobra com cavaleiro para uma pessoa solteira, o que significa? O cavaleiro traz um movimento, depende do que essa pessoa está buscando. Se ela está buscando alguém, pode trazer alguém aí mais para esse lado do sexual, pelo menos no início. Aí depois tem que ver o que carta sairia mais para poder ver se isso depois se desenrola para um relacionamento, tá? Vem pro Rio, meu sonho, gente, meu sonho. Pode deixar que a hora que eu for pro Rio eu também te chamo. Olha, gente, eu tenho lugar para tomar café no Brasil inteiro. Só não tenho em Brasília. Vocês estão de sacanagem, né, gente? A passagem para Brasília tá comprada. Cobra pode ser pista, autoestrada? Eu acho difícil, porque a cobra, ela anda se escondendo, né? Ela anda camuflada. Então, a pista e a autoestrada, se tem alguma carta que vai representar isso, seria mais o caminho do que a cobra. Ótimo, eu quero saber mais sobre a foice. Vamos lá, então. Foice, sempre difícil, antes ou depois. Foice, vejo como corte, colheita, dependendo da posição que sai. Isso mesmo. A foice é um tormento na nossa vida. Foice, e saber tirar os problemas do caminho. Isso aí, é saber tirar os problemas do caminho. Exatamente, muito bom. Gente, olha, a foice, ela sabe, ela sempre tá falando, ou quase sempre tá falando, de algo rápido, de algo rápido, de algo abrupto, mas ela também vai falar sempre de corte. Tá sempre alguma coisa sendo cortada, sempre alguma coisa sendo limpa, tirada. Pra mim, a foice, até porque ela faz esse corte, ela fala muito dessa limpeza. Então, eu gosto de associar a foice a um jardim. Quando eu planto um jardim, quando eu planto um pomar, normalmente ele tem ervas daninhas, normalmente ele tem ali alguma coisa que atrapalha o crescimento das plantas ao redor. E se eu não cuidar, isso morre, entende? Então, se eu plantar, por exemplo, uma mudinha, o mato vai crescer muito mais rápido do que a mudinha. Vocês concordam? O mato cresce muito mais rápido do que a mudinha. Então, essa mudinha é frágil. E esse mato crescendo em volta vai matá-la. Então, se eu não limpar o mato, eu vou perder a muda. E a foice fala muito, pra mim, ela fala muito disso. Agora, coloca tudo isso na sua vida. Se você não limpar os sentimentos ruins, se você não limpar os pensamentos ruins, se você não limpar as pessoas que te colocam para baixo, as pessoas que te desanimam, as pessoas que torcem contra você, se você não tirar as roupas que não servem no seu guarda-roupa, se você não jogar as coisas que estão em casa, que não te servem mais para nada, que você não está usando, que está só criando poeira e teia de aranha fora, está atrapalhando a sua vida. Então, é trabalhar tudo que atrapalha a nossa vida. A foice, ela vem para trazer essa limpeza, para fazer esse corte. Então, nem sempre é só uma pessoa, tá? Principalmente, olha, pensa na torre junto com a foice. A torre tá falando de alguém que tá recluso, de alguém que tá fechado. Se você já tá ali, no seu bundinho, fechado, recluso, por que não limpar? Por que já não fazer essa limpeza? Por que já não olhar para os seus sentimentos? Por que já não olhar para as suas emoções? Por que já não escolher o que você quer ou não para sua vida naquele momento de reflexão, naquele momento de isolamento? Então, ali, a pessoa está muito isolada, ela está muito voltada para ela. Então, a foice, se sair junto, vai estar pedindo para limpar a si mesmo e não as pessoas ao redor, porque ela já afastou, ela já não está envolvida com as pessoas ao redor, entende? Então, a gente tem que prestar atenção no contexto. Por exemplo, se a foice vier junto com o jardim, ok.
né? São pessoas, pode até ser, provavelmente sim. Se é com a casa, pode ser ou com pessoas muito próximas ou com a própria casa, com coisas, com situações dentro de casa, desentendimentos bestas que não levam a nada, coisas sujas, coisas que não agregam mais. Então, tudo isso a foice vai estar falando. Então, a foice, ela não vai falar só. A gente olha a foice como algo muito ruim, né? Algo muito abrupto, algo que acaba do nada. Sim, ela tira do nada muitas vezes da sua vida algumas coisas, mas ela também está te pedindo para você fazer esse movimento. Então a vida é assim, se você não faz o movimento, daqui a pouco a vida vai fazer o movimento por você. A foice com os ratos pode falar que está sendo cortado desgastes, energias ruins, e ficar atento a roubos. Depende, né? Depende da pergunta, mas pode ficar atento a roubo sim, e pode estar pedindo para você cortar o que te suga. Ela sempre está pedindo uma ação, não é algo que se corta, pode se cortar sozinho, mas se cortar sozinho é abruptamente. Então, por exemplo, quando sai com os ratos estão ali te roubando, estão ali te sugando, estão ali te desgastando. Então, tá na hora de você cortar o que te traz esses desgastes. E às vezes é um conteúdo de má qualidade que você está olhando nas redes sociais. Às vezes é excesso de jornal com notícias ruins que você está ouvindo, que está te trazendo esse desgaste. Às vezes você não consegue chegar em casa e descansar, você fica igual louca fazendo um monte de coisa, se sobrecarregando, se desgastando. Então o desgaste pode vir de várias maneiras, tá? O rato normalmente traz a influência externa, porque o rato vem de fora. Então, provavelmente é alguma coisa de fora que está te desgastando. Não obrigatoriamente pessoas. A notícia, ela vem de fora. A rede social, por mais que você esteja olhando dentro da sua casa, vem de fora. Começa a se perguntar que conteúdo eu estou assistindo, o que eu estou buscando para minha vida, isso é positivo, é negativo, me traz mais informações boas ou ruins, porque pode estar falando só disso. Corte o que está te fazendo mal, corte o que está te desgastando. Mas é bom ficar atento para roubo, porque corta, rouba, tira. Então o rato já tira. Então um roubo com a foice pode ser um roubo armado. Então é bom estar muito atento com esse perigo, mas tem que tomar muito cuidado para falar isso pro cliente, tá? Porque senão ele vai ficar pensando tanto que ele vai ser roubado, que é perigoso ele atrair para a vida dele. Então só pede para ele ter cuidado aí aonde anda, não ficar marcando bobeira sozinho, mas com muita cautela para falar isso, hein, gente, por favor. A cobra, cavaleiro, árvore, pássaro, sentido amoroso, pessoa solteira. Pode se tornar um relacionamento, pode começar, pode encontrar alguém que comece aí com algo mais sexual com a cobra, né? E alguém que não passe tanta confiança a princípio, mas a árvore vai mostrar que essa pessoa tem raízes, você vai conhecer melhor essa pessoa, mostrar que ela realmente tem raízes, que ela não é exatamente o que você está pensando. E os pássaros trazem aí a construção de um relacionamento. Por quê? Porque são 3 cartas positivas e uma negativa. Então, às vezes, você está olhando para essa pessoa como se ela fosse uma cobra, mas ela às vezes não é. Foice corta, desapegar, positivo, colheita. Sim, mas para colher a gente tem que limpar, tá? Então, quando a gente fala de colheita, mesmo na colheita, mesmo em buscar os frutos, a gente tem que limpar. Tá? A gente sempre está tendo que limpar para poder fazer uma colheita produtiva. Por mais que o seu pomar vá dar fruto, ele vai dar muito mais fruto se ele estiver limpo, né? Então, se você tem uma plantação de soja e essa plantação estiver limpa, ela vai dar soja. Se ela não estiver limpa, ela vai dar soja e algo mais. E esse algo mais você não quer. A foice, trabalho, colheita, decisão, algo trabalhoso, sim, tudo isso. Cavaleiro e a foice, depende do que, mas é um movimento de corte, de limpeza, de ação aí, de ação mesmo, porque o cavaleiro já fala da ação. Minha dúvida da carta da foice é quando ela corta e no lado direito ou esquerdo. Não entendi a sua dúvida. Ela vai cortar de qualquer lado. Vai depender da pergunta, não do lado que ela está. A foice sempre vai cortar. Sempre vai cortar. Do lado que ela está, vai depender se ela já cortou ou se ela vai cortar. Então, se ela vem primeiro,
tá te pedindo para cortar. E se ela vem depois, ela pode estar falando que você já cortou de uma colheita, mas vai depender da técnica que você tá usando. Cheguei atrasada hoje, não tem problema, vai ficar gravado. Gente, tem muita gente chegando agora, não sei se vocês já me seguem, mas quem não me segue ainda, corre, me segue para receber todo o nosso conteúdo. Faltam 4 dias para o evento no Caminho das Cartas, então aproveita, se inscreve quem não está inscrito para não perder nada e entra no grupo do WhatsApp para receber todo o material de apoio, toda a comunicação será feita por lá, inclusive o link das aulas, tá bom? Pode ser limpeza também? Com certeza pode ser limpeza, com certeza pode ser limpeza. Uma coisa engraçada, que geralmente as pessoas que invejam sempre estão envolvidas com a família, eu queria entender isso. A família, Adriana, são as pessoas mais próximas da gente. Então, não tem como não ser, né? Normalmente, a família, não é porque é nossa família, e isso não é para desabonar ninguém, nem pra gente deixar de amar, tá? Mas não é porque é nossa família que essa pessoa não tem a sua forma de ser, né? E às vezes essa pessoa sente inveja do nosso crescimento, sente inveja do nosso sucesso, sente inveja da nossa paz, sente inveja do nosso relacionamento. Só que independente se é da família ou não, a pessoa que sente inveja, ela não sabe da sua vida. Na verdade, ela não sabe. Ela sente inveja só do que ela vê, porque ela não consegue se permitir viver algo bom. Então, como ela não consegue se permitir viver algo bom de verdade, ela fica buscando viver da migalha do algo bom dos outros, né? E do algo que ela acha bom, porque às vezes nem tá tão bom assim, mas ela acredita que está, tá? Então, e quem tá muito próximo, que é a família, fica mais fácil de sentir, porque tá muito próximo, tá te vendo ali constantemente e você também tá vendo, né? Com as pessoas distantes a gente às vezes não vê, não quer dizer que não tem. Foi-se a torre, pode estar falando aí de uma limpeza interna, tá? Porque a torre traz esse isolamento, traz o autoconhecimento, então a foice vai estar falando, limpa os pensamentos, limpa os sentimentos, vai limpando aí. Conselho da foice e da torre é esse. Meu cliente perguntou se tem a possibilidade de ganhar as contas. Saiu o peixe, torre, foice e o caixão. Eu disse que sim, tem grande possibilidade de ser cortado da empresa. Tá certo, porque o peixe traz o dinheiro que ele vai ganhar, a torre traz a estrutura, a foice traz o corte e o caixão traz o final de ciclo. São 2 cartas de finais de ciclo, tá? Aí sim, pode sim acontecer. A foice pode estar associada à morte física? Não respondo perguntas sobre morte física, gente, tá? Não respondo. Até porque isso é antiético e a gente não pode responder, tá? Então, em rede aberta, sem chance, não respondo. A foice com os ratos pode ser magia? Pode ser magia, tá? Mas vai depender muito da pergunta. Se a pergunta for diretamente para magia, tá? E uma magia que quer te tirar algo. Porque a foice tá cortando, então tá tentando tirar realmente algo. Por exemplo, se essa magia fosse a amarração, não seria a foice. A foice e o chicote é magia? Pode ser também. É a mesma coisa com o rato e a foice também. Também tá tentando, além de controlar, tá tentando tirar. Então, aí, ó, a foice com o chicote pode falar de amarração. Mas aquela amarração que, assim, se não for meu, com outra pessoa, não vai conseguir, por exemplo, entende? Então, além de segurar, ela tá, além de controlar, né, de ter o controle sobre a vida daquela outra pessoa, tá tentando tirar algo daquela pessoa. O rato pode ser doença? O rato pode ser doença, tá? Se cair numa questão de saúde, oriente essa pessoa a procurar um médico, tá? O rato traz um desgaste muito grande, uma perca energética, tá? E perca de energia vital. Então, pode estar sim adoecendo. Não fale para o seu cliente, você está com doença e vai para o médico, mas orienta, fala, olha, traz um desgaste, uma perca de energia, de repente você está precisando aí repor alguma vitamina, de repente está precisando
repor alguma coisa, vai fazer uns exames, vai ver como é que estão suas taxas, vai procurar um médico para que ele possa te orientar melhor o que você precisa. Mas faça um check-up que tá na hora, tá? Então, oriente a fazer um check-up. Perfeito. Como doença ratos, pode ser vermes, fungos, parasitas. Olha, o rato pode ser qualquer tipo de doença, Valéria. E assim, gente, não se apegue num tipo de doença que pode ser. Sabe por quê? Porque se você falar para uma pessoa, você tá com verme, com fungo, com parasita, e ela simplesmente chegar no médico dela e falar assim, qual que é o remédio para fungo, para verme, para parasita que eu posso tomar? O médico vai falar, mas por quê? Quem que te mandou tomar? Ah, minha cartomante. Ele vai te processar, porque isso é diagnóstico. Não entra nessa pira. Em qual parte do corpo é, em qual doença é, porque isso vai te trazer problema. Vai te trazer problema, tá? E o médico, ele tem o direito de te processar por lei, porque isso é diagnóstico médico. E ele vai processar. Pode ter certeza que ele vai te processar. E ele ganha, tá? Ele ganha. Então, toma muito cuidado. A foice corta as cartas do lado esquerdo ou do direito. Você, a primeira carta que eu tiro, ela tá do lado esquerdo. Se ela tá do lado esquerdo, ela tá vindo pedindo para cortar, porque ela que responde. É a primeira carta que saiu, ela responde, ela tá vindo para cortar. Se ela tá do lado direito, ou seja, vem uma carta antes dela, provavelmente já houve esse corte. Então, pode, por exemplo, se tá a nuvem e a torre, pode falar que você tá sofrendo por conta de um corte que aconteceu, entende? O corte já aconteceu. Vê se ficou claro, me conta, por favor. Tô gritando? Vocês falaram que ia me falar, se eu tô gritando, hein, gente? Tô confiando em vocês. Quais cartas ao redor da foice indica corte ou colheita? Olha, o lírio, por exemplo, pode estar falando da colheita, né? Porque o lírio traz essa coisa boa, as flores também traz aí uma coisa boa. Mas ela sempre vai estar pedindo a atenção e o cuidado da limpeza, tá? Ó, os peixes, por exemplo... Ah, então os peixes quer dizer que eu vou colher prosperidade? Você vai colher prosperidade se você fizer alguns cortes antes. Cuide da sua vida financeira, corte o que não precisa para que essa prosperidade possa vir. Então, ela sempre vai estar falando do cuidado que tem que ter para conseguir colher. Entende? Veja se ficou claro e me conta. Para uma demissão no trabalho, a foice deve estar próxima de qual carta? Olha, na verdade, ela pode estar próxima de qualquer carta, Dalva, porque assim, ó, se tiver perto da carta do homem, por exemplo, e o seu consulente for um homem, vai estar falando, e ela estiver respondendo como a primeira carta ainda, por exemplo, sim, vai ser demitido, porque a foice traz o corte. Do lado da carta da torre, também. Se tiver junto com o caixão, certeza, final de ciclo. Então, assim, a carta que tiver junto interfere pouco quando essa relação. Por quê? Porque ela traz o corte. Então, ela traz aí essa possibilidade de rompimento de contrato. Se tiver junto com a carta, com a aliança, batata, tá rompendo esse contrato, tá? Então, assim, eu não vejo uma carta que ela vai falar que não vai, porque ela tá cortando, né? Então, se a pergunta for exatamente essa, tem chance de demissão? Sim, tem chance. Agora, tá falando de trabalho e a foice tá ali no meio, dependendo da situação, aí é muito complexo para eu te trazer aqui, porque a gente teria que analisar a jogada. Ela pode estar falando de trabalho árduo, de você ter que se dedicar mais, se esforçar mais. Então, depende da pergunta. Mas se a pergunta for exatamente essa, isso aí é a foice. As chances são grandes, tanto a foice quanto o caixão. Manaus, 5h30. Aí é mais cedo, que legal. Aqui, aí é o mesmo horário que aqui, porque eu tô no Mato Grosso do Sul. Pra mim aqui são 5h48. Olha, legal. Montanha, navio, âncora para trabalho. Como interpretar? Olha, a âncora traz a estabilidade, então você consegue a estabilidade, né? O final é a estabilidade, mas a montanha mostra que tem muito desafio aí pela frente antes, tem muita coisa para acontecer e tudo muito lento, então vai ter que ter muita paciência para conquistar aí essa estabilidade. Tiragem, estrelas, peixe, seria dinheiro inesperado? A estrela traz mais uma direção, né? De repente é uma direção que você precisa buscar aí para o seu sucesso, tá? Se fosse o trevo, mais provável do
do que a estrela. A estrela tá te trazendo uma direção, um caminho. Então, de repente, você encontra o caminho pro seu crescimento financeiro, pra sua prosperidade. Ficou sim, obrigado, ficou claro, boa noite. Foi-se mais urso. Depende da pergunta. O urso é extremamente controlador. Então, se ele sair com a foice, por exemplo, num relacionamento, de repente é hora de você cortar as asas de quem tá com você, porque tá tentando te controlar e isso lá na frente pode ser um problema. Mas vai depender da situação. Pode ser um chefe também que esteja te cobrando demais. Vai depender da situação. Fala um pouco do urso, por favor. Gente, eu não vou entrar no urso hoje, porque não vai dar tempo de terminar, mas a gente volta outra hora para falar do urso, pode ser? Quando você falou que não fala de morte, mas nas cartas, não fala de morte nas cartas, nas redes sociais, exatamente, tá? Não falo, e eu sempre explico com todas as letras a dificuldade e o problema de falar de morte. Tá? Isso é muito sério, isso destrói a vida de uma pessoa. Quando você passa uma informação que alguém na família de uma pessoa vai morrer, você acaba com a vida dessa pessoa. Você traz tristeza, você traz angústia, você traz preocupação. Essa pessoa mata a outra pessoa dentro dela, começa a ver essa pessoa como uma pessoa morta antes disso acontecer. E ninguém merece isso. Isso é totalmente antiético. Isso dá processo, isso te dá problema, isso não vai te trazer nada de bom, nada de bom. Então, eu não falo sobre isso, tá? Ah, mas então você não sabe, eu sei, mas eu não falo. Não falo porque não vai agregar. E o meu papel aqui, tanto como instrutora quanto como cartomante, é somar na vida do outro. É trazer para o outro a maior informação que vai somar, que vai fazer com que ele caminhe em direção a uma nova vida, caminhe em direção a construir os seus sonhos, caminhe em direção a resolver os seus problemas, é trazer orientação. Se as minhas cartas não ajudam, elas não vão descer para atrapalhar. A carta do trevo não é tão boa, né? Olha, isso daí é um assunto muito comentado também. Por quê? A carta do trevo, ela é a carta original do baralho Lenormand, tá? Então, o baralho Lenormand nasceu e já existia a carta do trevo. E a carta do trevo, no seu significado original, é sorte, né? O arquétipo do trevo fala isso. Ah, encontrei um trevo de 4 folhas, é sorte. Então, o trevo é uma carta positiva para sorte inesperada, né, para oportunidades inesperadas que aparecem do nada. Então, ele é uma carta positiva. O que aconteceu? No Brasil, foi criada uma carta, que também é a carta número 2, que é a carta Paus e Pedras, tá? E ela foi substituída. Tirou-se o trevo e colocou a carta Paus e Pedras, que fala de pequenos obstáculos. Então, alguns folhetos de baralho traz o trevo como pequenos obstáculos, por conta do paus e pedras, tá? Mas a origem do trevo é sorte. O pequenos obstáculos é da carta paus e pedras, não é da carta do trevo, tá? O trevo não tem essa conotação negativa. A carta paus e pedras, ó, é essa aqui. A carta número 2, também do baralho cigano. Então, se no seu baralho tem essa carta, você pode tirar o trevo e usar essa carta como pequenos obstáculos. Ou uma ou outra, tá? Nunca as duas. Então, ou uma carta ou outra. Você pode escolher, tá? Mas o trevo fala de sorte. Opa, peraí. Me perdi. O trevo fala de sorte aqui. No Rio de Janeiro, 1 hora a mais. Ah, é o mesmo horário daqui então, que legal. Como ler a energia de tempo. Cada carta tem mais ou menos um tempo. Tem cartas que são rápidas, como o trevo, então ela vai aí até 2, 3 meses. Tem cartas que são de médio prazo, que vai aí até uns 6 meses. E tem cartas que são de longo prazo, que vai até 1 ano mais ou menos, tá? Então, a torre é de longo prazo,
O navio é de longo prazo, o trevo é de curto prazo, o cavaleiro é de curto prazo, a lua é de médio prazo, então vai depender muito. Mas aí você consegue mais ou menos ter um tempo. E você pode também associar as cartas às estações do ano, para você também ter esse direcionamento. Ultimamente estou ansioso. Está saindo bastante a montanha. Wallace, a montanha traz obstáculos, mas obstáculos que você consegue transpor. Então, é fazer esse movimento, é olhar para os seus problemas, entender o que são e não deixar que eles te impeçam de ir atrás dos seus objetivos. Então, tá te pedindo para encarar esses problemas de frente. Se tá saindo muito, tá gritando para você, me encare de frente. Né? Me encare de frente. Então, tá na hora de bater de frente e encarar esses problemas aí. Cheguei agora, seja bem-vinda. O que já passou vai ficar salvo 24 horas aqui, depois vai para a rede vizinha, tá? Vou deixar o link nos stories hoje para vocês poderem acessar a rede vizinha. Quem não me segue lá também, já me segue para dar aquele apoio. Curte, comenta, compartilha, pergunta. Sempre que eu posso, eu estou respondendo. Quem ainda não me segue aqui, tá chegando agora, me segue, porque assim vocês conseguem ficar por dentro de toda a nossa programação. E se você ainda não está inscrito no Caminho das Cartas, corre lá no link da bio, se inscreve e entra no grupo de WhatsApp para estar por dentro de todo o nosso evento, que só faltam 4 dias para começar. Pode sim, obrigado. Vamos marcar para falar do urso então, gente. Tiragem Pedalã pergunta sobre alguma ligação sentimental. Sai a estrela na posição central. O que é a estrela na posição central? Qual seria a interpretação? Bianca, eu não vou falar de técnica hoje, porque falta 5 minutos pra gente encerrar, tá? Aí técnica é bem complexo. Porque só a estrela, ela não fala nada, né? O pedala tem 5 cartas, então a estrela na posição central tem que saber a pergunta, tem que saber a situação, tem que saber os motivos, aí não dá. É muita informação. Tudo depende da pergunta. Gente, tudo. Gente, uma boa pergunta leva a coisas fantásticas, a respostas fantásticas. Melhor do que a resposta é a pergunta, prestem atenção. Quanto melhor a sua pergunta, mais assertiva a resposta. Onde as outras lives estão gravadas? Na rede vizinha, naquela rede que a gente coloca os vídeos bem longos, mas eu vou deixar aqui nos stories o link para que você possa acessar lá a rede vizinha, tá bom? Concordo que seja antiético falar de morte ou doença grave. É sim, é antiético e dá processo. Não consigo entrar na outra gravação. Cheguei muito tarde no trabalho, tentei entrar no link, mas não abriu. Vá, eu vou deixar o link aqui em cima da rede vizinha, tá? A outra gravação já tá lá na rede vizinha. Aí você consegue assistir por lá. Então, vou deixar o link aqui nos stories hoje. Então, acabando a live, eu já dou um jeitinho de colocar aqui nos stories. Aí vocês entram lá, tem todas as lives anteriores, tá? Todas as lives anteriores estão lá. Isso aí, estou dormindo mal, uma vontade de perder as contas do emprego. Ai, Wallace, já senti isso. Eu sei como é difícil. Eu sei como é difícil. Você já perguntou para as cartas o que você deve fazer quanto a isso? Pergunta. Pergunta se você tem outra possibilidade, se você tem outra opção. Conversa aí com as suas cartas, porque é muito ruim se sentir assim. Mas ainda preciso do emprego, não tem. Então tenho que encarar. Sei como é. Sei como é. Quero muito fazer o curso completo. Em abril a gente abre vaga ali. E aí a gente conversa melhor sobre o curso, tá bom? Assim que eu abrir vaga, eu venho conversar sobre o curso com vocês, tá? A gente abre aqui uma live, conversa, tá bom? Peixes com mulher seria dinheiro chegando? Mulher enriquecendo? Pode ser, pode ser. Se é a mulher do jogo, pode ser a prosperidade chegando na vida dela. Muito grato pela aula de hoje, gratidão, obrigada, boa noite, obrigada, Adriano, sempre presente aqui, muito obrigado. As lives ficam, sim,
Nesse lugar aí mesmo, exatamente. Lá, bem lá. Não posso falar o nome aqui, gente, mas vocês podem. Então, é exatamente nesse canal que você colocou aí. Lili, obrigada pela live, muito gratificante. Eu que agradeço. Obrigada pelos ensinamentos, eu que agradeço pela presença de todas vocês. Ótima explicação, obrigado. Boa noite, ótima aula hoje, obrigado. O curso é gratuito, eu tenho que pagar. O Caminho das Cartas é um curso online gratuito, tá? É um evento, na verdade, não é um curso, gente. É um evento online gratuito, onde vamos ter 4 aulas durante a semana, entre o dia 31 e o dia 6 de abril, tá? Você vai aprender muita coisa. Eu vou ensinar um caminho para você ler baralho cigano de maneira assertiva, desenvolver sua intuição, poder conquistar a sua independência ajudando pessoas. Mas o meu curso, tá? O curso que eu dou, ele é um curso pago. Vamos começar a assistir no YouTube. Chega sempre no final. Você também responde dúvidas lá? Respondo. Pode demorar um pouquinho, tá? Mas sempre que eu posso, eu entro lá no YouTube e respondo todos os comentários. Então, pode sim fazer perguntas lá que eu tiro as dúvidas, tá bom? Quero fazer o curso. Assim que abrir, a gente faz uma live para conversar sobre isso, tá bom? O meu curso tem certificado? Tem certificado. Agora, o evento, não. O evento não tem certificado. O curso tem certificado, tá? Tá baixo. Comecei a falar baixo demais agora. Tá bom, vou aumentar um pouquinho. Pensei que o lírio tivesse uma conotação mais relacionada à espiritualidade. Também tem, tá? O lírio, principalmente quando fala do trabalho, ninguém perguntou, mas eu vou aproveitar aqui. Principalmente quando fala do trabalho, vem junto com a âncora. Normalmente é um trabalho que você está muito conectado com a espiritualidade, tá? Tem uma conexão muito forte com a espiritualidade. Olha, sai muito para terapeutas, para cartomantes, o lírio junto com a âncora. E se sair, gente, ó, caminho certo. Se sair com peixe, então, sai rindo. Mas tem essa conexão espiritual, tá? Eu acho que deveria ser proibido falar de doença e morte física e traição. É complicado. A gente não pode proibir as coisas, mas a gente pode orientar, né? E é complicado esse tipo de assunto com o nosso cliente, porque a gente não tá agregando, né? Mas aí vai da consciência de cada um. Aqui eu não falo, eu oriento a vocês a não falarem e explico o porquê. O porquê é tão delicado, o porquê é tão perigoso e tudo que pode acontecer de ruim na vida da pessoa quando a gente traz essa informação. Ansiosa para assistir o evento. Eba! Vou procurar as lives e ver todos. Li, vou deixar aqui, ó, nos stories, aí você só entrar no link, vai ficar mais fácil. Quando vai abrir vaga pro curso? Em abril, tá? Em abril abre vaga. Assim que abrir, a gente vem conversar sobre isso aqui. Prometo. Sempre sai pra mim. Verdade, sempre sai pra mim. É isso mesmo, sempre sai, gente. Ó, façam aí as suas leituras. Quem tá com baralho e quer trabalhar com baralho, quer mesmo viver de baralho, trabalhar com baralho, ou é terapeuta, quer viver de terapia, ou já vive de terapia, começa a fazer as leituras e perguntar se tá no caminho certo e me diz se sai bastante o lírio e a âncora. Se sair, gente, ó, tá certinho. E se não sair, olha o que você precisa melhorar para que você consiga alcançar o seu objetivo. Porque às vezes traz ali uma carta só te dizendo o que você precisa melhorar. Então, façam perguntas inteligentes para o seu baralho a respeito da sua profissão. O que eu preciso melhorar para chegar no objetivo que eu quero? Se eu estou no caminho certo? Como eu faço? Né? Qual é o melhor caminho a seguir? Se eu devo, por exemplo, estudar, fazer um curso, se eu devo continuar onde eu estou, como a Alice falou ali pra gente que tá no trabalho e que ele não quer mais. Então, como eu saio daqui? O que eu preciso fazer para sair desse lugar que eu não quero mais? Qual atitude eu preciso tomar? Isso tudo o baralho vai te dizendo. Então, usem o baralho de vocês para fazer perguntas profundas na vida de vocês com situações que não machuquem, que fica mais fácil. A carta da chave poderia ser a resposta sim. E a do chicote pode ser não, da pergunta. Se for pergunta de sim ou não, sim.
Fala sobre a cobra. Hoje não dá mais tempo, porque eu tenho que sair, tenho um compromisso. Hoje eu pego o meu menino na natação, então não vai dar tempo. Mas a gente fala outra hora com um pouco mais de tempo sobre a cobra também, tá? O urso, a cobra. Preciso aprender a fazer pergunta, pois quero que o baralho adivinhe o que eu quero. Gente, baralho não adivinha. O baralho lê o campo. Então, quando a gente quer que ele adivinhe, as respostas não ficam claras. Traz mais dúvida do que certeza, tá? Então, aprender a fazer pergunta é essencial. Pessoal, muito obrigada. Ainda estou procurando companhia para tomar um café comigo em Brasília em junho. Então, se alguém de Brasília chegou aqui e não tinha me ouvido falar ainda, em junho eu estarei em Brasília. Vou passar um final de semana em Brasília e quero alguém para tomar um café comigo. Então, quem for de Brasília, depois me chama no privado pra gente combinar, hein? Oi, Lu, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão, obrigado. Trabalho com espiritualidade, fica melhor ainda. Isso aí, gratidão, muito obrigado. Gente, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui até agora, que ficaram aqui juntinho. Muito obrigado pelo aprendizado, porque eu sempre aprendo aqui junto com vocês. Muito obrigada pela energia de vocês, por tanta troca, porque vocês trocam muito, vocês entregam muito também. O consulente pode perguntar mentalmente, eu não aceito pergunta mental, porque eu não sou adivinha, eu sou cartomante. Então, a pergunta mental não me ajuda com o baralho. Eu vou falar o que pro baralho? Olha, adivinha o que ele tá pensando aí, me dá uma resposta? Eu não sei nem a área que ele tá pensando, não aceito. Quer fazer pergunta, faz a pergunta. Quer fazer pergunta mental, faz pro seu baralho. Eu, nesse ponto, sou bem chata. Certo? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Nos vemos amanhã às 18 horas, tá? Vou deixar o link desse canal que você falou aí, Ivone, nos stories, tá? E aí é só clicar lá e assistir, estão todas gravadas lá. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nos vemos amanhã às 18 horas aqui no Instagram. Beijo!